Então tá bom, pessoal. Então agora que nós conversamos um pouco sobre esses princípios do movimento e estabilidade, vamos partir um pouco para o professor de educação física e o seu papel, né, quando está analisando o movimento e está entendendo o que está acontecendo. Então, digamos que você esteja dentro de uma sala de aula ou de uma quadra, né, e queira fazer uma análise, esteja preocupado com o movimento dos seus alunos e queira entender sobre os princípios de estabilidade. Então, é importante que você conheça o corpo humano, conheça os movimentos e consiga analisar. Primeira coisa, se colocar numa posição em que você consiga observar a habilidade por completo. Isso é necessariamente importante, porque senão você vai poder perder. Então, algumas estratégias, não dá para a gente ensinar tudo isso hoje, mas com o tempo, né, e com as disciplinas de cinesiologia, com a disciplina de anatomia, né, que vocês vão ter ainda, né, quem não teve ainda, porque tem aluno aqui de 2000, que é da turma de 2017, mas com esses conceitos vocês vão ficando cada vez mais habilidosos em conseguir observar e corrigir erros. Tá? Então, o segundo é analisar cada fase, né, do movimento com seus elementos-chave. O terceiro é utilizar exatamente esses conhecimentos aí de mecânica e de biomecânica para fazer a análise. Depois, nós temos que selecionar os erros a ser corrigidos, e aí parece que é fácil, mas é muito difícil, tá? Decidir sobre os métodos e estratégias para correção de erros. Nós vamos falar aqui sobre algumas ideias, né? Eu já dei algumas dicas para vocês sobre as restrições. Então, por exemplo, se a gente manipular as restrições do ambiente, da tarefa, provavelmente a gente vai conseguir algum sucesso, né, para direcionar ou canalizar, né, o movimento naquele sentido que a gente quer. Digamos, eu vou dar um exemplo bem claro. Ó. Digamos que vocês querem fazer com que as crianças normalmente elas correm com o joelho baixo. Elas não costumam levantar o joelho na hora da corrida. Isso faz com que elas tenham bastante dificuldade e na hora da aterrissagem, né, na hora de colocar o pé no chão, ela não consegue botar a ponta do pé para puxar o chão para trás e a gente acaba botando o calcanhar, né, e acaba empurrando o corpo para trás ao invés de projetar o corpo para frente. Tá? Então, uma forma que eu uso bem legal aqui, e sempre deu certo quando eu trabalhava com intervenção com crianças nos locais que eu trabalhei antes de ser professor universitário, era colocar alguns obstáculos. Então, o que eu colocava? Eu colocava algumas barreirinhas e fazia com que elas, no momento da corrida, passassem por essas barreiras. Só que para passar essas barreiras, elas necessariamente tinham que levantar mais o joelho. No momento que elas levantavam mais o joelho, na hora da queda ela já estendia e daí muitas vezes ela já começava a corrigir o pé sem nem mesmo eu falar. Então, só manipulando a tarefa e o ambiente, eu já conseguia fazer com que as crianças já se adaptassem de uma maneira melhor e incorporassem alguns movimentos. É bem difícil a gente mudar as coisas nas crianças, por quê? Ou em qualquer pessoa idosa. Porque imagina que quando a gente vai executar uma ação motora, essa ação já está programada lá. A gente não fica pensando para correr, a gente não fica pensando para saltar. Então, não adianta a gente ir lá e falar, você tem que saltar de um jeito diferente, tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando a gente vai fazer, a gente não pensa, a gente simplesmente vai lá e salta, porque não fica o movimento completo. Se a gente pensa, já fica estranho, né? Fica um negócio meio desengonçado e tal. Pode ter esse aspecto cognitivo também, mas se você conseguir canalizar, mudando, adaptando o ambiente, direcionando ela para fazer o movimento correto, ela provavelmente vai ter mais facilidade de mudar. Então, algumas perguntas aí que devem ser respondidas quando você estiver fazendo uma análise de movimento, por exemplo, eu tirei do livro da Heidi Getchell mesmo, vocês podem ler lá depois, esse aqui é o capítulo 3 dela, tá? Lá do livro da introdução ainda ao desenvolvimento motor. A pessoa está com estabilidade ideal para aplicar ou receber a força que ela está tentando executar? Ou seja, a força e movimento. Então ela está fazendo o movimento, ela tem que estar aplicando força. Ela está estável o suficiente? Ela está no que se espera? Ou ela está com alguma dificuldade? Está tudo correto? Ela está utilizando todos os músculos que podem contribuir para a habilidade? Ou seja, ela está pelo menos chegando perto de uma cadeia cinética aberta esperada, o movimento está sequencial, igual a gente conversou antes. Essa força que está sendo aplicada com os músculos está na sequência correta? Eu já acabei adiantando nessa parte.
Ela está aplicando a quantidade correta de força durante o espaço de tempo apropriado? Porque, ou seja, a coordenação motora, como a gente não está focalizando na coordenação motora, né? Mas o momento que as forças são aplicadas, quando que ela contrai o músculo agonista e relaxa o músculo antagonista, tá tudo certinho, ela tá com o movimento fluindo, certo? Você está conseguindo observar isso? Então, são questões aí que tem que ser analisadas. A força está sendo aplicada na direção correta? Nossa, esse é super legal. Quando eu trabalho com um atleta de quadra, por exemplo, eu percebo que quando eles vão mudar de direção, é super engraçado, porque no momento de mudar de direção, eles sempre, quando vão começar o movimento na direção que eles querem ir, o joelho não está apontado para a direção que eles querem. Só que o que acontece? Quando o joelho não está apontado para a direção que eles querem, então se ele quer ir para a direita, no começo ele está virando o corpo, aí ele está aplicando força, o joelho está apontando lá para a esquerda. Ou seja, é tudo força que está sendo desperdiçada, é energia despendida indo para outra direção. No final, a resultante acaba indo para a direção que ele quer, porque ele projeta todo o corpo para conseguir ir para aquele lugar. Só que dá um movimento meio esquisito ali e tal. Então, a primeira coisa que eu ensino os atletas, quando eles querem mudar de direção, é fazer um giro rápido e a primeira coisa que tem que fazer é projetar o seu ombro e o seu joelho na direção que você quer chegar. Porque senão, percebam isso quando vocês vão mudar de direção. Se o seu ombro e o seu joelho estão girando rápido e se posicionando na direção que vocês querem ir nos esportes que vocês jogam. Pode ser estão falando aqui que eu sou fã de basquete, de futebol, mas pode ser no vôlei, pode ser no handebol, pode ser no rugby, eu não sei que esportes que vocês gostam aí, mas eu sou fã de esportes em geral, viu? Eu sou fanático em esportes. Estou esperando ansiosamente aí para Olimpíadas acontecer logo, né? Acabando esse momento que a gente está vivendo, que todo mundo consiga passar por isso em paz. Mas assim, eu sou viciado em esporte de qualquer gênero. Se deixar, eu assisto até como chama aquela curling, né? Aquele jogo do Olimpíada de Inverno. Quando eu estava assistindo golfe e esse esporte de inverno aí, que é aquele lá que eles ficam com a lixa no gelo, com a vassourinha no gelo, daí eu fazia, o cara é louco em esporte mesmo. Então, se deixar, eu assisto tudo. Eu acho muito legal o esporte pelo envolvimento das pessoas, porque a gente aprende com ele, tá? E depois, né, continuando, a gente está aplicando o torque e a transferência de momento corretamente, ou seja, a força que a gente está aplicando está sendo colocada no momento certo e ela está sendo transferida no momento certo. Tá? E, finalmente, nós estamos manipulando a inércia linear ou angular de forma adequada, ou seja, o nosso corpo do parado para em movimento está sendo adaptado da forma correta. Então, são questões aí que devem ser respondidas. Tá? Bom, estamos chegando ao final. Eu deixei aqui uma leitura complementar. Complementar quer dizer que não é obrigatória, tá? Que é um artigo, né, de como que a percepção ática ela pode ser um fator, né, para ajudar em crianças que têm dificuldades, por exemplo, de equilíbrio. Então, por exemplo, se você pegar essa autora aqui, a Malberg, que é da Unesp de Rio Claro, já está aposentada já, ela trabalhou bastante com um sistema âncora. O que ela fazia? Ela colocava as crianças, né, que tinham dificuldade de equilíbrio e postura com essas âncorazinhas aí. Tá vendo que tem essa menina tá com um fiozinho com um saquinho de areia? Esses saquinhos de areia aí com esse fiozinho dava mais uma informação, era uma informação adicional para ela que chegava pelos braços ali, que fazia com que ela melhorasse, né, as condições de postura dela, de estabilidade e equilíbrio para conseguir andar. Então, isso é bem realizado com crianças que têm alguma deficiência ou mental ou física que acaba interferindo na coordenação motora ou acaba interferindo também em alguns atrasos de desenvolvimento e tem tido bastante sucesso. Então, são algumas estratégias aí que ela utilizou para tentar, a partir desses princípios aí da física, da mecânica e de uma informação a mais, ajudar
né, no desenvolvimento dessas crianças, tá bom? Então, pessoal, basicamente hoje as informações eram essas.